Olá, meu nome é Vitória E meu nome é Marília. e hoje nós vamos apresentar sobre arte e novas subjetividades pelo viés do porquê não houve grandes mulheres artistas. Nós somos graduandas do curso de Design de Moda na Faculdade de Artes Visuais, UFG, e o trabalho foi feito para a disciplina de Arte e Imagem da Contemporaneidade pela docente Ana Lúcia Beck. Eu abro o trabalho com essa frase do texto que possui o mesmo nome do título, pela Linda Nochlin. Tudo que é costumeiro parece natural, sendo a sujeição das mulheres aos homens um costume universal. Qualquer desvio desta norma naturalmente parece antinatural. Eu começo o trabalho falando das Guerrilla Girls, que foi um grupo formado em 1985 e elas debatem o papel das mulheres na arte e na sociedade. Como eu disse, o grupo foi formado em 1985 em resposta a uma exposição realizada no MoMA, que é o Museum of Modern Art, em Nova York, que levava o título de Panorama Internacional de Pinturas e Esculturas Recentes. E essa mostra incluiu 165 artistas. No entanto, apenas 13 desses artistas eram mulheres. As Guerrilla Girls, apesar de elas terem surgido em 85, elas continuam ativas até o presente dia de hoje. Segundo o site delas, elas se descrevem como artistas, ativistas, feministas. Elas dizem que, no texto delas, nós usamos máscaras de gorila em público e usamos fatos, humor e visuais ultrajantes para expor o preconceito de gênero e raça, bem como a corrupção na política, arte, em filmes e na cultura pop. Nós derrubamos a ideia de uma narrativa comum, revelando a história oculta, as entrelinhas, o esquecido e o escancaradamente injusto. É, a ideia, o conceito das Guerrilla Girls é a denúncia e o ativismo. Elas denunciam a discriminação enfrentada por mulheres por outras minorias, dão visibilidade à falta de visibilidade, à falta de representatividade e à falta de reconhecimento da atuação das mulheres em diferentes circuitos, incluindo o sistema artístico. Elas promovem a reflexão sobre essas questões através de pôsteres, adesivos, performances, livros, exibições, intervenções em museus e exposições. E atualmente elas também fazem vídeos, elas dão palestras, e elas são ativas nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Agora sobre o texto de Linda Nock, porque não houve grandes mulheres artistas, foi um ensaio escrito por ela e publicado na revista estadunidense Art News em 1971. O artigo trata, entre outras coisas, de problematizar as formulações e os referentes das questões, desnaturalizando os lugares de privilégio e explicitando os posicionamentos geopolítico e econômico dos sujeitos. O texto ele não havia sido traduzido para o português até 2016. Ele foi feito pela editora Aurora, inclusive com a aprovação da própria Linda, que ficou muito empolgada em ter seu texto traduzido para uma nova língua. No texto, a Linda pontua que a pergunta por que não houve grandes mulheres artistas esconde a verdadeira natureza da questão e já pressupõe uma resposta. Ela questiona, Linda, neste texto, que quando essa questão é feita, as pessoas tentam, principalmente os grupos feministas, eles tentam debater essa questão trazendo exemplos de mulheres que foram artistas. Mas ela afirma, Linda, que não existiram mulheres como Picasso ou Van Gogh, Monet, não existiram mulheres que estivessem à altura desses artistas. Mas ela diz que isso não é como a pergunta pressuporia, porque as mulheres não teriam a capacidade, um gênio artístico, por exemplo, que não existe essa questão da pessoa ser abençoada por Michelangelo, ter nascido com esse gênio.
é porque as mulheres nunca possuíram o mesmo acesso e o mesmo estímulo para estudar e perseguir uma carreira artística como os homens possuem. Elas não possuem o mesmo incentivo, o mesmo suporte. Então, é impossível elas terem alcançado um patamar igual ao de um homem sem o suporte. E que as mulheres terem conseguido produzir grandes obras, mulheres como Emily Brontë, Charlotte Brontë, Jane Austen ou Artemisia Gentileschi, que é quase um milagre as mulheres elas terem sido tão inovadoras e grandes artistas, porque elas realmente não possuíam esse incentivo, esse suporte. A Linda afirma também que a questão das mulheres às artes não deve ser vista pelos olhos de uma elite dominante masculina, mas no lugar disso, as mulheres devem se conceber potencialmente, se não efetivamente, como sujeitos iguais e devem estar dispostas a olhar para os fatos de sua condição cara a cara, sem vitimização ou alienação. Ou seja, as mulheres precisam reconhecer que elas têm uma disparidade em relação aos homens e trabalhar para eliminar essa disparidade e não agir como se ela não existisse. Esse foi o nosso painel de inspiração, que a gente retirou algumas imagens e textos e frases da apresentação da professora Ana Lúcia Beck e do Instagram do Movimento Artista Feminista. A gente retirou do painel as cores e principalmente o conceito para criar a coleção, o conceito de denúncia e de ativismo para denunciar essa desigualdade encontrada no movimento artista, tanto no movimento artista quanto em todas as outras áreas em que a mulher se apresenta. E essas artes são todas produzidas no painel, são todas produzidas pelas Guerrilla Girls. Essa é a nossa cartela de cores e a gente decidiu usar esse rosinha Dusty Pink da Pantone em referência a uma cor atribuída ao feminino, às mulheres, o vermelho pela denúncia da violência e da desigualdade racial e o preto pelo luto em relação a essa violência e a essa denúncia. E os 3 tons de pele, a gente decidiu usar essa variação para representar também a desigualdade racial dentro do movimento. O nosso texto conceito é basicamente o resumo de todo o que a gente explicou durante a apresentação, e eu vou ler para vocês. Com as ideias propostas pela Guerrilla Girls e por Linda Nochlin em mente, criamos uma coleção que transmitisse mensagens e fizesse refletir sobre o lugar da mulher e do feminino na sociedade. As cores foram escolhidas para simbolizar o feminino, a violência de gênero, a raça e o luto. Questiona-se o acesso das mulheres à educação, os papéis que a sociedade atribui às mesmas e seu acesso à visibilidade nas artes. Esse é o nosso primeiro croquis, e cada croquis tem uma frase guia. A frase desse croquis é: não ter o estresse de ocupar uma sala decorada por títulos e honras. Na calça, a gente procurou trazer os homens segurando os troféus no topo, e as mulheres representadas por esses babados e graficamente também na barra, simbolizando a disparidade e a distância que as mulheres têm dos homens em conseguir alcançar os mesmos objetivos. A gente trouxe marcado na mulher o tipo de mulher, que seria como uma sina que nós carregamos, que só por esse fato, o fato de nascer mulher já cria uma grande disparidade na sociedade, assim, uma dificuldade em alcançar coisas que você gostaria que são alcançadas com muito mais facilidade pelos pares homens. E a gente trouxe esse recorte bem extremo, bem revelador na camiseta, na blusa, para representar uma frase que é questionada pelas Guerrilla Girls sobre se as mulheres só têm a permissão de entrar no museu nuas, porque na maioria das exposições das curadorias dos museus, uma pequena parte, menos de 20% das obras expostas são feitas por artistas, mulheres, porém
a 70% mais ou menos dos quadros nus representam mulheres. Esse segundo look é um vestido que a gente usou rosa para representar essa atribuição dele ao feminino, e no topo do corpinho é um livro que indica a educação e a desigualdade na educação das mulheres comparada aos homens, e na barra do vestido a gente usou essas mulheres tentando sempre alcançar essa igualdade da educação, o acesso à educação, e elas são separadas também entre diferentes raças, porque a mulher negra ainda tem mais dificuldade de acesso à igualdade e à educação comparada aos homens e às outras mulheres brancas. A frase desse croquis foi porque não houve grandes mulheres artistas. E é basicamente, o vestido é basicamente uma explicação desse questionamento, que iniciou com a desigualdade na educação e no incentivo. Seria uma tradução visual, né? E a gente colocou a maquiagem também escrita futuro, que indicaria essa dificuldade da mulher em ter um acesso a um futuro melhor. E a violência sofrida em busca de um futuro melhor. Esse último croquis teve como frase guia ter a opção de escolher entre carreira e filhos. Ou seja, a mulher não tem basicamente essa opção entre escolher entre carreiras e filhos, assim como os masculinos, os homens têm. O desenho representa uma calça, basicamente masculina, mas com diferencial que é o útero que só a mulher carrega e que representa essa maternidade, essa referência a ter os filhos, assim como a maquiagem que representa a mãe, que normalmente é um estigma que a mulher possui sempre ao nascer, que é o dever ou um grande sonho é ser mãe, e assim como os babados também na barra da calça representam o vermelho, a sofrência, o sangramento em relação à busca por essa igualdade de educação e em qualquer área na vida. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada. E essas são nossas referências. Isso.